Olá, melhorandos e melhorandas! Aqui é o Vitor Pellitti. Na Melhorando Investimentos, a gente trata de investimentos de curto, médio e longo prazo, de modo a trazer maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre a diferença entre fazer um investimento em imóveis físicos, diretamente, e investir através de fundos imobiliários. Lembrando que nenhum dos exemplos citados é uma recomendação de compra ou de venda. E todos esses exemplos são para investimento em imóveis para fins de investimento, não é para fins de moradia. Tá? Então, se você tem a casa própria e você pensa nela como investimento, não é isso que está sendo tratado nesse vídeo. Tá? Aqui a gente está tratando dos imóveis de forma de investimento para aluguel. Para começar, eu peguei alguns anúncios de apartamentos à venda, apartamentos de aluguel, em um site para a gente poder analisar a rentabilidade desse possível investimento em imóveis físicos. Para evitar o questionamento de que poderia estar tratando de imóveis diferentes, que não necessariamente está no mesmo prédio, ou que seja de outra rua, e aí não seria o mesmo base de comparação. Então eu peguei de preferência anúncios que a mesma pessoa estava fazendo a venda ou o aluguel do mesmo imóvel, de modo a facilitar o comparativo da rentabilidade daquele investimento. Bom, pessoal, aqui no primeiro imóvel, eu peguei um imóvel pequeno, tá, de um padrão mais baixo, na cidade de São Paulo, para vocês terem uma noção de diferentes padrões também de investimento em imóveis diretos. Então, como vocês podem ver, um imóvel mais simples, um apartamento, por R$240 mil, o anúncio de venda dele, e estava oferecendo o mesmo imóvel por aluguel de R$1.000 por mês. Isso sem contabilizar condomínio e IPTU, que isso daí entraria à parte. Então esse aluguel já seria de fato o recebimento do proprietário. Então se a gente fizer uma conta rápida aqui dos R$1.000 dividido por R$240 mil, a gente vai chegar em 0,41% ao mês bruto. Porém, quando a gente recebe aluguel de imóveis físicos, a gente está sujeito à tributação do imposto de renda para a pessoa física, que segue a tabela que vai de 0 até 27,5% de imposto de renda. E essa tabela, a gente, se tiver um pouquinho mais de renda, já vai estar sujeito nos 27,5% de tributação. Então, eu considerei aqui, caso a pessoa seja isenta do imposto de renda de pessoa física, ela já vai estar no 0,41% líquido. Caso ela esteja na alíquota de 27,5%, ela já vai diminuir a rentabilidade dela para 0,29% ao mês. Então, vejam que cai bastante a rentabilidade devido ao imposto de renda ser muito elevado para a pessoa física. Aí esse outro imóvel aqui, eu peguei um outro padrão, tá? Ainda na cidade de São Paulo, ainda residencial, só com um padrão bem mais elevado. Então a gente consegue ver aqui que é totalmente diferente o estilo do imóvel, e a gente pode ver aqui que é uma área muito diferente também do imóvel e o preço muito diferente também, praticamente 3 vezes o preço do imóvel anterior. A gente pode ver que um dos exemplos estava com aproximadamente 0,41 e esse daqui, que o aluguel é R$2.000, a gente consegue ver, fazendo a mesma conta, 2.000 dividido pelos 810 mil vai dar 0,24% ao mês bruto. Então, de 0,41 no imóvel mais simples, já caiu a rentabilidade para um imóvel de maior padrão, né, para 0,24% ao mês. E se a gente tiver a incidência de tributação, se tiver no caso 27,5%, já vai cair para 0,17% ao mês líquido. Aqui, apesar de não serem o mesmo imóvel, tá? Eu peguei, só para citar para vocês, é no mesmo prédio esse imóvel. Então é uma base de comparação muito próxima. E aí vocês podem pensar, puxa vida, mas apenas imóveis residenciais. Mas e se eu tiver fora do ramo residencial? Tiver no ramo de lazer, por exemplo?
Então, eu peguei aqui na cidade de Paranapanema, em um condomínio de lazer, no município de Paranapanema. Tem um exemplo aqui de uma casa de 226 metros quadrados, sendo vendida por R$1.250.000, e essa mesma casa sendo oferecida para aluguel por R$5.200. E aqui, se a gente fizer a mesma conta, os 5.200 sobre os 1.250.000, a gente vai chegar na mesma rentabilidade que o imóvel residencial de padrão mais baixo. Então a gente percebe que para imóveis, pelo menos nesses exemplos, né, que eu consegui aqui para vocês, para imóveis que são de padrão residencial mais alto, quanto mais alto for o padrão, mais vai caindo a rentabilidade. E no caso de imóveis de lazer, a gente consegue rentabilidades maiores. Mas é claro que para imóveis de lazer também é muito mais difícil conseguir alugar esses imóveis, já que residência é algo que todo mundo precisa. Agora, lazer é uma coisa mais supérflua, né? Não é necessário para vivermos. Então, no caso de uma crise ou as pessoas não estarem com muito dinheiro, o ramo de lazer vai sofrer muito mais rápido do que o ramo residencial. Então isso também tem que ser levado em conta, principalmente quando a gente fala no fator risco. Então, melhorandos e melhorandas, vocês podem me perguntar, mas então é muito melhor fazer investimentos em imóveis físicos de lazer ou de residencial padrão mais baixo, pois a rentabilidade vai ser muito maior, vai ser, principalmente no caso de imóveis residenciais, vai ser mais simples fazer o aluguel, não vai ter tantas dificuldades como no caso de imóveis de lazer. E de fato isso é verdade, mas a gente ainda tem que considerar uma outra forma de investir no ramo de imóveis, que seria os fundos imobiliários. E para isso eu queria mostrar para vocês 3 exemplos que eu peguei de fundos imobiliários. Bom, pessoal, o primeiro dos fundos imobiliários que eu queria mostrar para vocês é o LUGG11. Tá? Ele é um fundo imobiliário que eu peguei propositalmente. Ele investe no ramo residencial. Então a gente vai ter um comparativo bem fiel do mesmo ramo, só que em fundos imobiliários e em imóveis físicos diretamente. Então a gente pode ver aqui que o valor de cada cota dele é R$ 79,00, aproximadamente R$ 80,00. Aqui é o histórico de dividendos que esse fundo paga. Então a gente pode ver que tem oscilações, evidentemente, mas isso é por conta de ter dezenas e dezenas de inquilinos nesse fundo imobiliário. O último rendimento foi de 52 centavos por cota, que estava equivalente a 0,6% de rentabilidade dessa última renda que ele pagou. E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas qual que seria a vantagem, né? Aí vocês podem ver aqui embaixo, né, no site Status Invest, o ideal seria a gente olhar o relatório gerencial, tá? Mas pelo menos para simplificar, aqui a gente pode ver 5 prédios ao longo de mais do que 2 estados brasileiros, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Então são prédios inteiros que esse fundo imobiliário investe, de modo a alugar para pessoas que vão morar nesses prédios e com isso distribuir os aluguéis para os cotistas desse fundo imobiliário. Agora um outro imóvel, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é o XPLG11. Esse fundo imobiliário ele já é do ramo logístico, então ele investe em galpões logísticos que vão ser alugados para empresas como Magazine Luiza, Casas Bahia, a Amazon. Aqui a gente pode ver o valor da cota, aproximadamente R$ 110,00. Tá? O ramo logístico é um tanto mais estável do que o ramo residencial, até porque lida com empresas, não lida com pessoa física. E aqui, se a gente pegar o último rendimento pago, foi 78 centavos, que daria 0,71% de rentabilidade. Ele tem diversos galpões logísticos em vários estados também, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Agora o terceiro fundo imobiliário que eu queria mostrar para vocês como exemplo é o TRXF11. Ele trabalha no ramo de renda urbana. Então qualquer tipo de imóvel que seja urbano, ele entraria nesse fundo imobiliário, mas ele acabou focando em um ramo específico da renda urbana, que ele tem principalmente supermercados. O valor atual, que está em
R$ 113. A gente pode ver também que é mais estável do que o ramo residencial, também porque não lida com pessoa física, esse tipo de fundo imobiliário, ele lida com pessoa jurídica. E se a gente for observar aqui os 90 centavos do último rendimento, daria 0,8% ao mês. A gente pode ver que tem vários supermercados, então Pão de Açúcar, Obramax, Pão de Açúcar também, Açaí, e também espalhado por várias regiões do Brasil. Bom, como vocês viram nos 3 exemplos que eu trouxe para vocês, é bem diferente a rentabilidade do investimento em imóveis direto, principalmente no caso de imóveis residenciais, até imóveis que ainda é possível uma pessoa física comum, 99% da população conseguiria acessar, que seria imóveis residenciais ou até esses de lazer, se a pessoa juntar um pouco mais de dinheiro, até um pouco mais, seria um tanto a mais, né? Que ali naquele anúncio seria 1.250.000 para um imóvel, contra os fundos imobiliários que a gente consegue acessar imóveis que normalmente seriam muitos milhões para estar adquirindo. Então, no exemplo dos fundos de galpões logísticos, vão custar vários milhões um galpão desse. Através dos fundos imobiliários, a gente consegue nos expor a esse segmento. O mesmo para o outro fundo imobiliário que trabalha no ramo de renda urbana e mais especificamente, principalmente em supermercados. Então a gente consegue se expor nesse segmento que também custaria muitos milhões cada imóvel desse. Apenas uma parcela muito pequena da população teria recurso para comprar diretamente esse tipo de imóvel para fazer esse investimento. Então os fundos imobiliários conseguem trazer uma viabilidade de investimento em setores que seriam inviáveis. Bom, pessoal, aqui eu estou trazendo para vocês um resumo. Aqui a rentabilidade dos imóveis já líquida, a rentabilidade mensal, no caso de imóveis de padrão mais baixo. Aqui a gente pode observar que fica em torno de 0,3% no caso de quem já paga uma tributação de 27,5% de imposto de renda. O mesmo, né, bem similar para os imóveis de lazer, de padrão mais alto. E aqui, no caso de residencial padrão mais alto, cai bastante. Agora, como os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda sobre os aluguéis, então a gente pode observar, eu calculei aqui uma média, tá? Como aquele fundo imobiliário residencial, ele estava pagando em torno de 0,6% ao mês, o logístico em torno de 0,7%, o de renda urbana em torno de 0,8% ao mês, eu coloquei uma média que seria 0,7%. E aqui a gente pode ver a discrepância muito grande de rentabilidade de um para o outro. Então a gente pode ver que é mais que o dobro, na verdade, de rentabilidade líquida mensal. E agora, se a gente compara, não é claro que isso é um exemplo hipotético, né? Mas com R$100 mil de investimento, claro que no caso desses imóveis nem daria para fazer esse investimento, porque eles são mais caros do que R$100 mil, mas eu considerei, se desse para investir apenas R$100 mil, apenas a fins de exemplo, quanto que renderia após 30 anos investindo nesses imóveis, com o reinvestimento após 30 anos, caso fosse possível ainda fazer esse reaporte, assim como nos fundos imobiliários, não teria passado nem dos R$400 mil o investimento mesmo no de lazer de alto padrão, né? Que seria o mais rentável desses exemplos. E os fundos imobiliários teriam passado de R$1 milhão, fazendo o reinvestimento naquela taxa que eu comentei de 0,7% ao mês. Eu trouxe para vocês algumas diferenças, né, para a gente poder destrinchar um pouquinho as diferenças entre imóveis físicos e fundos imobiliários. Então, a primeira diferença delas, diversificação geográfica, como eu comentei para vocês, né? A gente viu ali nos fundos imobiliários que eles têm em vários estados, em várias cidades diferentes, e isso é possível através de fundos imobiliários, é muito tranquilo, né? Comprando uma cota, você já está exposto a vários lugares diferentes, porque se der algum problema em determinado estado, se der algum problema em determinada cidade, você já vai estar diversificado, seja porque a economia de determinada cidade deu uma piorada, ou porque ocorreu algum problema, uma enchente na cidade, desvalorizou os imóveis, você perdeu seu inquilino, e os fundos imobiliários garantem esse tipo de diversificação. Agora, imóveis físicos, né, a gente tem que comprar um por vez.
Então, a não ser que seja uma pessoa muito abastada, consiga fazer aportes muito grandes, né? Então, alguém que tenha 20 milhões de reais na conta consegue comprar dezenas de imóveis físicos e, com isso, diversificar mais tranquilamente. Outra forma de diversificação é de inquilinos. A gente viu também que tem dezenas, até centenas de inquilinos nos fundos imobiliários. Naquele lá de imóveis residenciais, ele tem 5 prédios e cada prédio com praticamente uma centena de inquilinos. Eles têm vários apartamentos. A gente consegue diversificar muito a nossa renda para evitar aquele problema de eu tenho um apartamento alugado e se esse inquilino sair, eu vou ter que arcar com IPTU, eu vou ter que arcar com o condomínio e não vou receber mais aluguel enquanto não alugar de novo. Então isso é um ponto negativo para investimento direto nos imóveis físicos. Agora, outra característica, a acessibilidade. A gente viu que a cota dos fundos imobiliários fica em torno de R$100. Então, com um pequeno aporte, a gente já consegue comprar uma fração de toda essa diversificação geográfica de inquilinos e ter todos esses benefícios. Não precisa juntar, no caso mais barato, como a gente viu do exemplo, R$240 mil para poder comprar o primeiro investimento. Então é bem difícil a acessibilidade de imóveis físicos para a maioria da população. No caso da rentabilidade, a gente viu que é bem diferente, né? Enquanto na rentabilidade líquida ficaria entre mais ou menos 0,3 até menos, em torno de 0,2, dependendo do padrão do imóvel e do tipo do imóvel. No caso de fundos imobiliários, a gente viu que variou, nos casos residenciais, de 0,6 até 0,8 para os de renda urbana. E outra questão, a gestão direta, personalização. Isso é uma questão que, de fato, os fundos imobiliários não permitem uma gestão direta, pois o gestor do fundo imobiliário vai fazer essa gestão. Então, ele que vai decidir se vale a pena vender um imóvel para obter lucro, ele que vai decidir se precisa reformar ou não o imóvel, e ele que vai cuidar também da parte da reforma. Só que, no caso de imóveis físicos, a gente tem, de fato, a possibilidade da gestão direta, uma vez que a gente que vai estar fazendo todos os controles do imóvel, a gente que vai estar lidando com o inquilino, a gente que vai estar fazendo todos os trâmites de reformas e cobrança de inquilino e tudo isso. Isso é bom e ruim, por isso que eu deixei um amarelo aqui, porque muitas pessoas não vão gostar de ter esse trabalho da gestão direta. E os fundos imobiliários você terceiriza essa gestão, tanto para o bem como para o mal, né? Se o gestor tomar más decisões, você vai colher maus frutos também. Então, procurar gestores que tenham uma reputação a zelar e que tenham um bom histórico de boa gestão é fundamental. Agora, nada garante também que você que está me assistindo vai conseguir fazer também uma boa gestão do seu patrimônio no caso de imóveis físicos e podendo fazer com que tenha baixas rentabilidades. Então, na verdade, esses dois quesitos eles acabam se esbarrando, né? Eu deixei como amarelo aqui a gestão profissional, porque vai depender muito do que a pessoa quer para o investimento dela. Se ela quer realmente um gestor profissional ou se ela não quer, então deixei com amarelo aqui para os dois. Agora, sobre imposto de renda dos dividendos. Sim, os imóveis físicos são sujeitos a esse imposto e vai depender da sua renda total. Se a sua renda total, vamos dizer, um salário, uma aposentadoria já é uns 2, 3 mil reais e você soma com os aluguéis que você tem de imóveis físicos mais 2, 3 mil reais, facilmente você chega no valor necessário para ter que pagar 27,5% de imposto de renda. E se não for 27,5%, a chance é grande de ter pelo menos alguma tributação. Agora, no caso de fundos imobiliários, é isento de imposto de renda sobre os dividendos. Agora, manutenção do poder de compra, né? Então, vocês podem imaginar que eu tenho meu imóvel, ele vai subir de valor com o tempo e os meus aluguéis serão reajustados pela inflação com o tempo. Só que os fundos imobiliários também é verdade. Os imóveis que ele investe são imóveis físicos, são imóveis reais e eles também sobem com o tempo e os inquilinos que estão alugando esses imóveis também reajustam pela inflação, então é uma verdade para ambos os lados. Agora, liquidez. A gente pode ver que nos fundos imobiliários é muito comum a gente encontrar 50, 100 mil, 200, 300 mil investidores em um fundo imobiliário e isso permite um nível de negociação muito elevado.
sendo que se a gente quiser vender a cota ou comprar mais cotas, a gente consegue na mesma hora. E daqui 2 dias, que a liquidação para esse investimento na Bolsa de Valores é D mais 2, então em 2 dias o dinheiro cai na conta da corretora. Agora, no caso de imóveis, isso é um problema, pois vocês acho que sabem, né, que se a gente quiser vender muito rápido um imóvel, vai ter que jogar o preço lá embaixo e ainda assim vai levar pelo menos 1 mês para conseguir fazer essa venda, mesmo jogando o preço lá embaixo. E jogando o preço lá embaixo, eu falo, por exemplo, aquele imóvel de 240 mil reais, provavelmente ele já está há um bom tempo sendo anunciado nesse valor. E se aquele investidor quiser realmente vender rápido aquele imóvel, provavelmente ele vai ter que baixar para 200, 150 mil reais, um valor muito, mas muito reduzido. E nos fundos imobiliários, a gente, é claro, vai ter que respeitar a questão de que os fundos imobiliários não vai vender eles pelo valor que você acredita que vale. Você vai vender, se você quiser vender, obviamente, ou comprar, pelo valor que está a mercado, pelo valor que as pessoas estão aceitando comprar ou vender ele na bolsa. E essa, pessoal, é uma diferença muito grande. É muito comum a gente ver muitas pessoas que têm imóveis físicos e falam, não, meu imóvel vale R$1 milhão. Eu só vendo esse imóvel se for por 1 milhão ou mais. Só que muitas vezes o mercado está numa baixa e não está valendo isso a mercado. E aí a pessoa anuncia por R$1 milhão, mas todos os imóveis daquele padrão, naquela região, estão sendo negociados por muito menos. Mas a pessoa coloca aquele valor na cabeça e nada tira aquele valor da cabeça dela. E muitas vezes ela consegue até vender pelos R$1 milhão, mas daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, quando a inflação já cresceu tanto, que vai de fato começar a valer R$1 milhão. Só que esse 1 milhão já não é mais os mesmos 1 milhão de 10 anos atrás. O poder de compra desse 1 milhão já é muito menos. Então a pessoa acaba se boicotando muitas vezes quando lida com imóveis físicos, justamente porque elas não aceitam de que o imóvel dela físico pode estar valendo menos naquele momento. Eles não são como um CDB de liquidez diária que você vê todos os dias subindo e nunca cai. Na verdade, os imóveis, mesmo físicos, eles são uma montanha-russa. O valor a mercado deles vai subir e descer constantemente. A única coisa é que a gente não tem uma tela de computador avisando para a gente o valor de mercado que está custando. Agora, nos fundos imobiliários, as pessoas muitas vezes se assustam, porque elas vão ver numa tela o valor que as pessoas estão aceitando comprar e estão aceitando vender aquele fundo imobiliário. Então, a cotação, você consegue visualizar a oscilação dela, a valorização que muitas vezes aquela pessoa da sua família que fica falando, não, investir em imóvel é a melhor coisa que tem, porque sempre valoriza, você nunca vai perder dinheiro. Bom, muitas vezes a valorização que teve é pela inflação do período. Então tem que analisar também aquela pessoa que falou, não, comprei por R$50 mil há 30 anos atrás, agora vale 500 mil. Será que a inflação do período não foi mais ou menos isso mesmo, ou até maior que isso? E você não está perdendo? Então são questões que têm que ser realmente avaliadas. Bom, melhorandos e melhorandas, vocês podem me perguntar então, nossa, mas os fundos imobiliários só têm vantagens? Claro que não. Como vocês podem ver aqui, os riscos, o risco de mercado, que é simplesmente a variação, não é visto tão facilmente, como eu comentei, para imóveis físicos, pois não tem um preço na tela atualizando a todo momento, e nos fundos imobiliários, sim. O risco de vacância, tanto imóveis físicos como fundos imobiliários têm, só que o imóvel físico geralmente é mais concentrado o investimento. Então o impacto de uma vacância é muito maior do que nos fundos imobiliários. Mas a taxa de administração eu coloquei aqui como depende, porque muitas pessoas colocam em imobiliárias por não querer lidar com os inquilinos, não querer lidar com contratos. Então acaba tendo taxas de administração. No caso de fundos imobiliários, nem tem como não ter. A gente é obrigado a pagar a taxa do gestor para ele poder fazer a gestão do fundo imobiliário. Outro risco, que é o risco da gestão, como eu comentei, corre-se esse risco, pois pode acontecer de o gestor não fazer boas decisões. Agora, no caso de imóveis físicos, a gente faz essas decisões. Então, apesar de eu ter colocado como verde aqui, como não existe o risco da gestão, na verdade o risco é nós mesmos.
fazermos más decisões. Como vocês podem ver, pessoal, não existe investimento perfeito, tanto investimento em imóveis diretamente como o investimento em fundos imobiliários permite ganhos de um lado, perdas do outro, não existe o perfeito. Cabe a cada um de vocês avaliar, esse vale mais a pena para mim ou aquele vale mais a pena para mim, e pode ser que ambos valham a pena para você, não tem problema nenhum investir em ambos, ou pode ser que você avalie e fale, não, para mim nenhum dos dois vale a pena, para mim vale mais a pena fazer investimento em ações, porque eu gosto da valorização exponencial que as ações têm, e que de fato imóveis e fundos imobiliários não possuem essa valorização exponencial. Porém, lembrando que ações podem ter valorização exponencial para cima, mas podem ter desvalorizações exponenciais para baixo também. A exemplo da Oi, a exemplo da Magazine Luiza mais recentemente, que caiu mais de 90%, e fora outros exemplos também que a gente tem. E pode ter para cima, assim como uma Amazon da vida, que subiu quase infinitas vezes desde os anos 2000. Então é uma questão que realmente cada um tem que avaliar se o investimento na parte imobiliária vale a pena para vocês e onde investir. Se vale mais a pena em fundos imobiliários, se vale mais a pena em imóveis físicos diretamente, cada um vai saber avaliar o seu próprio caso. Lembrando, pessoal, aqui eu só tratei de um tipo de fundo imobiliário. Apesar de eu ter tratado de vários segmentos para fundos imobiliários, os fundos imobiliários têm vários tipos. E o fundo de tijolo, que ele investe em imóveis físicos, são esses que eu tratei aqui no vídeo, porque eles se assemelham mais com os imóveis físicos. Mas existem outros fundos imobiliários, como de papel, fundos de fundos e outros tipos além disso também. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos sobre esses assuntos, trazendo outros tipos de fundos imobiliários para mostrar para vocês as diferenças, os benefícios, as desvantagens de cada tipo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam de ajuda para investir no mercado imobiliário e que você realmente quer que elas prosperem fazendo investimentos em imóveis. Muito obrigado e até o próximo vídeo.